Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre Carlo Acutis. Essa série de vídeos segue o livro Carlo Acutis da minha Biblioteca Católica e nós vamos fazer 14 vídeos comentando os 14 capítulos desse livro para a gente conhecer com um pouco mais de detalhes a vida desse grande santo, né? Desse jovem santo modelo para os nossos jovens de hoje, com a intenção, sobretudo, de que as mães possam apresentar, né, a beleza da vida de santidade para os seus filhos. Esse capítulo 2 tem como título Desde Cedo, Próximo de Jesus. Então, a gente viu como foi o nascimento do Carlo no primeiro vídeo, e agora nós vamos ver ali o início da sua infância. Em 8 de setembro de 91, logo depois do nascimento do Carlo, os pais dele saem de Londres e voltam para Milão, uma das cidades mais importantes da Itália, né, uma cidade muito, muito rica, e vão morar em Porta Venezia, um bairro ali, um bom bairro ali, um bairro mais rico de Milão. A mãe vai retomar as atividades da editora da família, e o pai vai trabalhar numa editora, numa companhia de seguros, né? Então, eles decidem contratar uma babá para cuidar do Carlo. Por indicação de um amigo, eles contratam uma polonesa chamada Beata, né? Ou seja, Beata é o nome dela, não é que ela é beatificada, né? E essa Beata, né, que eles dão um apelido para ela de Babá Abençoada, vai fazer muita diferença na vida do Carlo, porque ela era uma pessoa muito católica, né? Lembra que os pais do Carlo não eram católicos praticantes, né? Então, a Beata, ela chega e ela já logo mostra um santinho de Nossa Senhora de Częstochowa, ensina para o Carlo sobre a Mamãe do Céu, quem é a Mãe de Deus, etc. E ela tá com o Carlo o tempo inteiro, e ela reza, e ela vai à missa, e ela carrega o bebê junto com ela. E é assim que o Carlo vai sendo introduzido ali na vida cristã pela babá. A babá ensina para ele sobre as almas do purgatório, sobre a importância de rezar. Então, o primeiro contato dele ali também com a realidade da morte, com tudo isso, vai vindo por meio da Beata, né? Então, o Carlo, na medida que ele vai crescendo, ele começa a fazer perguntas sobre a fé. O tema principal da sua existência ali é sempre os temas da igreja, Deus, etc. E a Antônia, a mãe dele, fica meio sem saber como lidar com isso, ela não sabe responder as perguntas. Então, ela também começa a pedir ajuda da Beata para conhecer um pouco mais acerca da fé, e isso começa a transformar, ou seja, o Carlo bem novo começa a operar, de certa maneira, né, por sua intercessão, claro, é Deus que opera, a conversão da sua mãe, né, e depois do seu pai também. A Beata, a babá do Carlo, tinha vivido na Polônia comunista, uma pessoa que tinha sofrido muito, né, por causa da opressão da fé, e ela sabia valorizar, né, a fé. Bom, bem cedo o Carlo já manifestou o desejo de receber a comunhão, mas ele era muito novo ainda, não podia, e ele ficava triste de não poder receber Jesus. Uma coisa interessante é que, com essa coisa dele ficar questionando a mãe acerca da fé, a mãe, muito sábia nesse ponto, ela fala: olha, eu preciso aprender para responder meu filho. Então, ela conversa com uma amiga, e a amiga fala com ela assim: procura o padre Ilio Carrai, lá em Bolonha, né? O padre Carrai é um padre que morreu em 2010, era um padre muito, muito erudito, assim, especialista em línguas clássicas e tal, mas que também tinha fama de santo, né? Esse padre, alguns chamavam ele de segundo Padre Pio, né? Ele tinha alguns dons extraordinários. E a Antônia vai até esse padre lá em Bolonha, e depois, dessa vez, ela vai ter esse costume de levar sempre, de ir sempre, e o Carlo também ia lá, né, visitar esse padre Carrai. Ela vai até lá
quando ela chega lá, o padre fala com ela: faz anos que espero a sua visita, você tem uma missão a cumprir. Ou seja, o padre que nunca tinha visto aquela mulher diz: olha, eu estou esperando há anos você chegar, você tem uma missão. E ele fala sobre o filho dela. Ele foi escolhido por Deus para uma missão especial, né? Então, a mãe fica atônita. Imagine só você chegar num lugar, num padre que nunca te viu, e o padre meio falar como se te conhecesse, falar que seu filho tem uma missão especial. Então, ela decide se confessar. Quando ela vai se confessar, o padre começa a falar coisas da vida dela que ela nunca tinha falado para ele, assim, um dom extraordinário. E o padre fala com ela: olha, você precisa mostrar para os seus filhos as vidas dos santos, né? Procura desenho, procura filme, ele precisa aprender a vida dos santos. E você precisa estudar teologia. Então o padre deu essa missão para ela: ensina a vida dos santos para o seu filho e aprende teologia. É uma lição que a gente poderia dizer que toda mãe deveria assumir para si, ou seja, eu preciso transmitir para os meus filhos a vida dos santos. E eu preciso saber acerca da doutrina, né? Eu preciso ter uma fé firme, uma fé sólida. E ela, muito obediente, faz isso, né? Ela vai e se inscreve na Faculdade de Teologia da Itália do Norte. E ela se dedica com muita seriedade. Ela vai virar depois, inclusive, catequista, né? Bom, Antônia assim começa a entender melhor o que acontece com seu filho, na medida que ela vai aprendendo mais acerca da fé. O menino tem um amadurecimento espiritual absurdo, tá sempre beijando o crucifixo, beijando a imagem do menino Jesus. Ele quer visitar Nossa Senhora na igreja, ele quer visitar o sacrário. Então, assim, desde muito cedo, quando não é normal, digamos assim, que as crianças se interessem, ele já tem esse carinho, esse amor por Jesus. Ele gostava de brincar de padre, brincar de missa, essas coisas que é muito comum nas crianças católicas, né? Ele ganhou, na época, uma medalha de Nossa Senhora do Carmo, da bisavó, né, tinha dado para ele, e ele carrega o tempo todo, até a morte, essa medalha. Ele fala, né, na época, né, ainda criança, ele diz para os pais: assim, desse jeito, Jesus e a Virgem estarão sempre perto do meu coração. Ele ganhou de presente uma Bíblia ilustrada, essas Bíblias para criança, e ele gostou muito, e ele, desde então, sempre lia um pouquinho dessa Bíblia, depois de uma Bíblia comum, sempre esse amor à Escritura. Ele dizia: nossa bússola deve ser a palavra de Deus, com a qual devemos constantemente nos confrontar, né? Bom, a mãe foi percebendo a maturidade espiritual do filho, né? E também algumas virtudes começaram a aparecer, né? Como, por exemplo, uma vez que a mãe dele estava com ele no mercado, né? E a avó e a babá estavam comprando as coisas e a mãe estava aguardando com ele lá no carrinho, né? Tipo um carrinho de bebê assim, né? E chega uma menina e essa menina começa a importunar ali, né, o carro e tal. E ele, que já era um pouquinho maiorzinho, né, já entendia um pouquinho do que estava acontecendo, ele não retrucava, ele sorria, né, ele não fazia cara feia, não fazia nada, ele meio que sofria com paciência aquilo. Claro, né, a gente não tem como afirmar 100% que isso foi algo plenamente consciente por ele ser uma criança, mas, né, já considerando, olhando de trás para frente, sabendo da santidade dele, a gente pode imaginar que já era um indício de grande virtude ali no início, dada a sua maturidade espiritual. Ele tinha uma personalidade muito forte, o Carlo, e ele tinha essa coisa de que não, eu quero que minha vida seja fundamentada na amizade com Jesus, né? Como uma vez a babá falou com ele: olha, se alguém vier te maltratar, você precisa se defender. E ele disse para a babá: querida Beata, Jesus não ficaria feliz me vendo reagir com violência, né? Ele não é alguém que não reage porque ele é um pamonha, entendeu? Um moleque fraco, nada disso.
é porque ele já tem consciência, né, da virtude, já tem consciência do valor da mortificação, mesmo que imperfeito ainda, né, porque dentro dos limites da sua idade e da sua maturidade, mas já é uma coisa, né, impressionante que às vezes a gente já muito velho não consegue fazer. Com 4 anos, ele vai perder o avô materno, que vai sofrer um ataque cardíaco, né? Ele vai sofrer porque ele gostava muito do avô, né? Tinha muito carinho pelo avô. E um dia o avô apareceu para ele de alguma forma, né? O Carlos vai contar isso, né, com a maior simplicidade do mundo, como se fosse uma coisa normal. Eu vou assim, o avô apareceu, falou que tá bem, mas que precisa que reze por ele, porque ele tá no purgatório, né? E ele achou que tudo, né, provavelmente ele achou que era assim, né, que os mortos apareciam para todo mundo. E ele ficou muito impressionado com essa coisa do purgatório. E a partir daí ele começa a rezar para que as pessoas não passem pelo purgatório. Inclusive, na sua morte, ele vai oferecer seus sofrimentos, também nessa intenção de que ele não passe pelo purgatório. Uma outra característica muito forte era a sua obediência. Ele era muito obediente, né? Vocês sabem que a principal virtude que as crianças devem praticar normalmente é a obediência, né? Porque eles estão todo momento submetidos a ordens de superiores, seja dos pais, na escola, etc. Então, ele era extremamente obediente, não uma obediência assim fora do normal com relação aos pais, com relação a babá, todo mundo. Ele não fazia nada que não estava permitido, enfim, né? Bom, cada vez mais aumentava no seu coração o desejo de receber a comunhão, e também foi se desenvolvendo junto com esse amor a Cristo também o amor aos pobres. Então, essa preocupação dele em fazer a caridade. Quando ele sabia que alguém estava precisando, né, ele ia lá, pegava o cofrinho, que ele tinha um cofrinho, e dava para a pessoa, dava os brinquedos dele para as pessoas. É uma preocupação muito grande. Tem uma história bonita, né, de tantas histórias, não dá para contar tudo. Tem uma história bonita de uma mulher que era empregada de um coleguinha, uma coisa assim, e que um dia ele estava lá num parque, né, e essa mulher estava chorando. Ele tinha muito essa coisa de perceber quando as pessoas não estavam bem, sabe? Os professores dele, tem entrevista com os professores dele, falam isso. Ele estava na sala de aula e ele percebia que algum aluno estava triste, ele se aproximava daquele aluno, ele passava o recreio com aquele aluno, ele tinha esse olhar, sabe? E ele, bem pequenininho, já percebeu ali que aquela moça estava sofrendo, né? E aí ele foi lá para consolar, e ele descobre que a moça tinha passado por um desastre, a família dela, enfim, estavam passando muita necessidade. Então, ele vai em casa, ele pega o cofrinho dele e ele meio que obriga, né? Ele fica pedindo à mãe, à avó, dinheiro para todo mundo da família, ele faz uma coleta e leva para essa moça, que fica muito emocionada, porque ela fala que ninguém nunca tinha feito isso por ela, né? Ele tinha muito isso, por exemplo, teve uma vez que eles iam para as férias e a babá, a Beata, ela não ia poder ir junto porque o filho dela, que essa babá tinha um filho chamado Conrad, ela não tinha com quem deixar o filho dela, que era pequeno. Então, ele foi lá, pediu a mãe para deixar a babá ir, levar o Conrad, e que para eles usarem o quarto dele para ficarem lá e tal. Então, ele tinha muito esse cuidado, né, com os pobres, enfim. Isso, na medida que ele vai crescendo, isso vai se transformar em algo cada vez mais concreto, que a gente vai ver, né, nos próximos capítulos, que ele tinha esse costume de estar sempre, né, levando alimento, né, e cobertas, né, essas coisas para os mais pobres. Enfim, não vamos adiantar aqui a história, né? Tem muita coisa
legal para gente aprender sobre o Carlo. Enfim, ele foi, né, já nessa primeira fase aí da sua vida, antes, né, ainda do ensino fundamental, já crescendo muito no amor a Deus, crescendo nas virtudes. Uma coisa curiosa para a gente terminar aqui, né? Duas coisas, né? Em primeiro lugar, com relação à sua temperança, né? Desde cedo ele já vai mostrando a virtude da temperança com relação à alimentação. Ele nunca reclamava, mesmo se ele não gostasse, ele estava sempre, né, sem reclamar, uma virtude heróica, não criava problema com nada com relação à alimentação. Sempre que tinha doces, né, criança, tem sempre doce, ele nunca era o primeiro a pegar, ele sempre deixava todo mundo escolher o que quisesse, ele pegava o que sobrava. Então, desde pequeno, ele já tinha essa coisa de que não, o outro tem que vir na frente, o outro é mais importante do que eu. Uma coisa também curiosa, quando ele tinha 5 anos, a mãe levou ele lá na clínica Demarque para tomar uma vacina, né? E era um estabelecimento especializado em câncer pediátrico. E a mãe do Carlos ficou muito impressionada com as mães sofrendo ali com os filhos com câncer, né? E ela nunca imaginou que 10 anos mais tarde ela estaria no lugar delas, né? Bom, em 1997, ele não precisava mais de babá, certo? Então, quando ele fez 6 anos, a Beata para de trabalhar na casa dele, né? Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com a Beata, se ela ainda é viva hoje, enfim, de tudo aquilo que eu pesquisei, de vídeos que eu vi, documentários, etc. Não vi mais nada sobre ela, mas depois, quem sabe, no próximo vídeo, se eu conseguir descobrir até lá, eu posso falar o que aconteceu com ela. O fato é que sai a Beata e entra para trabalhar o Rajesh. E o Rajesh vai ser muito importante a partir daqui. Por quê? O Rajesh nasceu nas Ilhas Maurício, né? Portanto, ele é indiano. E ele é de uma família da mais alta casta dos hindus, dos brahmanes. O pai dele era sacerdote, presidente da Associação Hinduísta das Ilhas Maurício. Uma pessoa de grande cultura, né? De família rica e de grande cultura, mas que, então, o próprio Rajesh se formou em física no Rajastão, foi fazer mestrado na Inglaterra, e quando ele estava na Inglaterra fazendo mestrado, seu pai faleceu. Ele voltou às Ilhas Maurício, né, e sua família, que era rica, estava enfrentando problemas financeiros, e ele viveu isso de forma muito amargurada, muito triste, né, com muita raiva, e se refugiou, né, na sua religião, no hinduísmo, nas orações, etc. Precisando trabalhar, ele vai para a Itália. Na Itália, ele encontra, em 1995, a família Acutis, que ele conta que quando ele encontrou pela primeira vez a família Acutis, o Carlo foi correndo até ele e ofereceu um chiclete para ele, né? E em 97, oficialmente, ele começa a acompanhar o Carlo em toda parte, e ele vai ser, digamos, o melhor amigo do Carlo e talvez o primeiro milagre, né, do Carlo. A gente vai conhecer um pouco melhor daqui a pouco. O fato é que uma coisa interessante do Rajesh, ele era uma pessoa muito vaidosa, né? Ele gostava de usar umas roupas assim chiques e tal, né? Ele parecia muito com um ator indiano da época, então ele tinha esse lado assim. E na época o Carlos escreve uma carta para Jesus, e na carta ele fala assim: Senhor, fazei com que o Rajesh seja menos vaidoso, né? Ou seja, bem de pequeno ainda, né, com 6, 7, 8 anos, já rezando a Deus para que mudasse o coração, né, do seu amigo Rajesh. Então, né, esse menino vai mudar a vida
do Rajesh, nós vamos ver nos próximos capítulos. E também, para terminar, né, o Carlo, já com 6 anos, aprendeu a mexer em computador. Ele gostava muito de computador, né? Tem uma história de que ele uma vez se vestiu com um jaleco, escreveu assim, técnico de informática. Ele tinha essa coisa de que ele gostava desde muito cedo de informática. Isso vai ser importante depois para a vida dele, né? Talvez seja a primeira, né? Quando criança tem essa coisa que quer ser várias coisas quando crescer. E o Carlo Acutis, ele tinha isso. Ele queria ser padre e queria ser técnico de informática, né? E uma vez, nessa época, também um dado extraordinário, ele escutou a voz interior do seu anjo da guarda. E o anjo da guarda falou com ele: não ao amor próprio, mas sim à glória de Deus. E depois isso vai virar uma frase famosa, resumida, do Carlo, que diz assim: não eu, mas Deus. Bom, esse é o resumo desse capítulo tão bonito, né? O segundo capítulo desse livro. Capítulo Desde Cedo, Próximo de Jesus. E, se Deus quiser, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre como era o Carlo Acutis no ensino fundamental. Deus abençoe.